Salve, pessoal do Lampeta do canal Geopolítica Mundial aqui. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu vou comentar os planos de governo dos 6 candidatos presidenciais, tá? Não vou comentar todo o plano, porque não é da minha alçada algumas coisas ali. Eu vou focar naquilo que é o objetivo do canal, que é ali a parte de defesa, política externa, esse tipo de coisa, né? Eu vou colocar para vocês aqui, e aí o foco vai ser esse em torno ali do que envolve a política externa e defesa, quando tiver um, quando não tiver o outro, porque alguns, por exemplo, não tem política externa, né? E aí eu vou colocar aqui na tela para vocês, vou ler em voz alta e ao final eu vou dar brevemente o meu comentário. Eu falo brevemente, pensando em 3, 4 minutos, mas me conhecendo, provavelmente vai ser 30 minutos cada um deles. Mas espero que não, porque, né, haja saco, nem eu mesmo me suporto de tanto que eu falar. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro. Então, eu vou diminuir a minha cara aqui, né? E vamos lá, vamos começar então pelo Ronaldo Caiado. Vamos lá. A única parte dele que seria interessante da gente ver aqui, né, pelo menos no programa de hoje, é a parte de defesa nacional, soberania, né? Não tem uma coisa distinguindo aqui a parte de política externa e defesa, o que, diga-se de passagem, já acho um erro logo de cara, né? Mas vamos lá. Tema 10, defesa nacional e soberania. Vamos logo para o diagnóstico. A política de defesa de um país é a composição de 2 elementos, escolha e destino. As escolhas se referem aos caminhos traçados pelos governantes e pelos comandantes militares. O destino se refere à geografia, à população, à economia e às imposições incontornáveis da geopolítica. No começo, assim, o primeiro parágrafo tá bem. Tem sentido, né? Tá ok. No caso brasileiro, a escolha e destino apontam para uma doutrina defensiva e dissuasória. A dimensão continental do território, a extensão das fronteiras, a importância da Amazônia e do Atlântico Sul e a amplitude do espaço aéreo e marítimo exige vigilância, mobilidade, presença territorial, logística e integração operacional. Em seu papel historicamente dual, as Forças Armadas exercem tanto a defesa como atribuições relevantes para a construção e a integração do país. Por isso, não podem ser compreendidas exclusivamente pelo prisma bélico. Sua atuação inclui presença em regiões remotas e apoio logístico de engenharia, saúde e defesa civil, nem substituir permanentemente as instituições civis. Na Amazônia, narcotráfico, tráfico de armas, garimpo ilegal, extração clandestina de madeira e outras redes criminosas exploram as fronteiras extensas e áreas de baixa presença estatal. O enfrentamento exige ação coordenada das Forças Armadas, agências de inteligência, forças policiais e órgãos federais, respeitadas as competências de cada instituição. No mar, a Amazônia Azul reúne rotas comerciais, recursos naturais, infraestrutura energética e oportunidades científicas. No ambiente digital, ataques às redes, telecomunicações e infraestruturas críticas criam novas vulnerabilidades. A defesa do território passa também pelo mar, pelo espaço, pelos dados e pelas tecnologias das quais o país depende. A soberania nacional está diretamente ligada ao desenvolvimento científico, tecnológico e industrial. Uma política de defesa autônoma exige capacidade brasileira para desenvolver, produzir, operar, manter e aperfeiçoar sistemas estratégicos. Propostas para 2027 e até 2030. Atualizar a Estratégia Nacional de Defesa. Atualizar a Estratégia Nacional de Defesa diante das transformações geopolíticas e tecnológicas, priorizando fronteiras, Amazônia, Atlântico Sul, espaço aéreo, cyberespaço, espaço e infraestruturas críticas. Garantir planejamento plurianual e continuidade dos programas considerados essenciais à soberania. Super genérico, não fala exatamente o que vai mexer, onde não vai mexer, né? O que vai reformular, nada, absolutamente nada, super genérico mesmo, tá? Parece resumo de abstract de TCC de graduação, assim, super, fala alguma coisa que tem que falar aí, pronto, que a gente vai fazer, vê o que os últimos anos falaram e a gente copia, mas faz diferente. É isso, basicamente. Nada demais. Fortalecer a presença na Amazônia e nas fronteiras, reforçar o sistema de vigilância, controle do espaço aéreo, comunicação e mobilidade terrestre, aérea e fluvial. Integrar Forças Armadas, Inteligência, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Estaduais e órgãos de fiscalização em operações contra narcotráfico, tráfico de armas, garimpo ilegal, extração clandestina de madeira, organizações criminosas. Às Forças Armadas caberão as atribuições constitucionais e legais de defesa, vigilância, inteligência, mobilidade e apoio operacional. Investigação, prisão e persecução penal permanecerão sob responsabilidade dos órgãos competentes. De novo, mais do mesmo, nada demais, super genérico, não fala nada com nada.
Até porque a gente tem que ser honesto também, né? Assuntos ligados à política externa e defesa não é um assunto que atinge a vasta maioria da população, né? Aliás, a vasta maioria da população nem sequer lê plano de governo. O que dirá, então, a parte de defesa? Mas, enfim, de novo, genérico. Precisa entregar alguma coisa, virou pro estagiário e falei, meu filho, joga pro chat GPT e fala pra escrever alguma coisa aí. Tem nada aqui que seja relevante. Consolidar a Amazônia Azul. Reconhecer a Amazônia Azul como estratégia nacional de longo prazo para a proteção e aproveitamento científico, econômico e sustentável das águas sob jurisdição brasileira. Eu tenho certeza que isso foi escrito sobre o chat GPT ou sobre Claude. Com certeza. É inteligência artificial isso aí. Fortalecer vigilância, capacidade naval e proteção das rotas dos recursos naturais e das infraestruturas marítimas, definindo o Atlântico Sul como espaço de paz, soberania e cooperação com países sul-americanos e da costa ocidental africana. Aqui, pelo menos, já tem um delineamento territorial um pouco mais bem feito, apesar de estar com cara de inteligência artificial. Fortalecer a defesa cibernética, é importante. Ampliar as capacidades do Programa Estratégico do Exército de Defesa Cibernética para detectar e responder às ameaças contra sistemas militares, telecomunicações e infraestruturas digitais estratégicas. Promover cooperação técnica e compartilhamento legal de informações com órgãos civis responsáveis por infraestruturas críticas, crimes e fraudes digitais, preservando as atribuições de cada instituição. Isso é interessante, precisa da cooperação com os órgãos civis, sem dúvida nenhuma. Agora, civil estatal, civil instituições privadas, né? Deveria estar melhor especificado isso aqui, porque sem dúvida nenhuma, quem pode no Brasil capitanear essa parte de segurança cibernética é o setor privado. No mundo inteiro é o setor privado, tá? Mas na China é o setor privado. O setor estatal, o governo, ele apenas orienta, comanda, coordena, mas a parte de desenvolvimento, pesquisa e tudo mais é o setor privado, no mundo inteiro, ou pelo menos nos países que minimamente querem ser potência, porque não tem como o setor governamental conseguir desenvolver grandes sistemas em torno disso, tá? Principalmente pessoal. Então deveria estar melhor explicado isso. Valorizar o papel nacional das Forças Armadas, manter as Forças Armadas profissionais preparadas e submetidas à Constituição e ao poder civil, preservando como missão principal a defesa da pátria e a garantia da soberania nacional. De novo, genérico. Organizar suas atribuições subsidiárias. Vamos ver os outros, mas eu não duvido que os outros, boa parte, esteja igual a isso aqui, porque, de novo, é algo muito genérico. Gostaria de mais detalhes, gostaria de uma coisa mais robusta, tá? Mas depois eu vou comentar mais detalhadamente. Organizar as suas atribuições subsidiárias em logística, engenharia, saúde, defesa civil e atendimento a populações isoladas. Na Amazônia, ampliar a cooperação com o SUS, estados, municípios e universidades para alcançar comunidades indígenas ribeirinhas e remotas. 7. Ampliar a cooperação internacional em defesa. Vamos ver. Diversificar parcerias de formação, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, vigilância e proteção marítima, evitando dependência excessiva de um único país ou fornecedor. Isso é uma faca de dois gumes, tá? Parece no papel que é uma boa você não depender de um fornecedor único. Só que, na prática, quando o pau tá comendo mesmo, quando a gente tá em guerra, você ter vários fornecedores acaba sendo mais problemático, por incrível que pareça, do que você ter um único fornecedor. Por quê? A matriz logística fica excessivamente complicada para gerenciamento, tá? E nada impede. Geralmente, o que as pessoas pensam em diversificação de compra de armamento exterior? Se o país A bloquear a gente numa situação, os outros países vão poder suprir essa lacuna. Só que o que a gente está vendo é que, geralmente, quando o país A não está querendo fornecer os equipamentos, os outros países vão na onda também, tá? Então, não é uma boa necessariamente diversificar. É óbvio que, primeiro, o ideal seria o desenvolvimento de uma base industrial nacional. Mas o Brasil vai ter que comprar alguma coisa fora, né? Principalmente a parte de defesa antiaérea, que hoje em dia é patética, o sistema de defesa antiaérea brasileira, tá? Não existe, não é nem patética, não existe. Na prática não existe, tá? E os países têm uma certa, como posso falar, uma certa rejeição em querer vender isso para o Brasil, mas é outro papo. De qualquer forma, parece interessante essa diversificação de fornecedores externos, mas na prática não é. Às vezes, é melhor você ter apenas um ou dois fornecedores de armas, de equipamentos, do que necessariamente ter um monte. Até porque todos esses equipamentos no conflito,
precisam estar casados dentro da mesma doutrina. E quando eles vêm de vários fornecedores diferentes, dificilmente acaba tendo essa adaptação. Ficava virando uma feijoada só e uma bagunça, e aí acaba perdendo, em caso de conflito, você perde esses equipamentos, fica hiper difícil você repor, fazer a manutenção desses equipamentos, justamente por causa dessa logística que fica excessivamente complicada, etc. Não é uma boa, tá? Não é uma boa. A diversificação tem espaço e lugar, as armas nem sempre é uma coisa muito inteligente de fazer isso. Claro que há exceções, depende também do tipo de compra que você vai fazer e tudo mais. Vamos lá. Aprofundar a cooperação com países da América do Sul, do Atlântico Sul e da costa ocidental africana, preservando a autonomia brasileira e a vocação pacífica da política externa. Genérico de novo. Indicadores de acompanhamento. Cobertura dos sistemas de vigilância das fronteiras, do espaço aéreo e do domínio marítimo. Como? Não é mencionado aqui. Disponibilidade dos meios destinados à Amazônia e à Amazônia Azul. De novo, nada muito detalhado. Execução dos programas estratégicos definidos na Estratégia Nacional de Defesa. Ameaças cibernéticas detectadas e respondidas em sistemas estratégicos. Participação de empresas, universidades e centros brasileiros em programas de defesa. Vai ser complicado. Tinha que estar melhor desenhado isso aqui. Talvez esteja na parte de depois ali de ciência e tecnologia. Talvez em outro vídeo a gente comente, né? A gente dê uma olhadinha. Mas muito provavelmente não vai estar isso desenhado de forma adequada. Conteúdo tecnológico nacional e capacidade de manutenção de sistemas, que foi o que eu acabei de falar que seria o ideal desenvolver aqui, né? Operações integradas realizadas na Amazônia e nas fronteiras, comunidades remotas atendidas em ações subsidiárias de saúde, logística e emergência. Compromisso: assegurar forças armadas profissionais preparadas e submetidas à Constituição, capazes de proteger o território, as fronteiras da Amazônia, a Amazônia Azul, o espaço aéreo, cyberespaço e as infraestruturas estratégicas, com planejamento, tecnologia nacional e compromisso permanente com a paz. É muito vazio isso aqui. E também 2 páginas e eles já vão para o tema educação. Então, muito curto, muito... dá para ver que não é uma área prioritária, tá? Não é uma área de interesse, né? Então, não podemos esperar grande coisa em torno disso. Vamos agora para o próximo. Vamos lá. Agora vamos para o Zema. Vamos lá. Plano implacável do Zema. Vamos lá. Segurança pública, desenvolvimento econômico, trabalho, política externa, desenvolvimento social, segurança. O Zema já tem aqui uma diferença entre política externa e defesa e segurança nacional. Então já tem alguma coisa aqui que é mais robusta desse ponto de vista. Vamos começar então pela política externa, que é o que nos interessa. Vamos lá. Política externa. O Brasil já foi uma voz respeitada no mundo, com uma diplomacia reconhecida pelo pragmatismo e pela capacidade de defender os interesses nacionais. Esse patrimônio foi dilapidado nos últimos governos. Em vez de servir ao desenvolvimento do país, a política externa passou a ser orientada por afinidades ideológicas, aproximando o Brasil de regimes autoritários e afastando-os das democracias, que são seus parceiros naturais e seus maiores mercados. Ou seja, já está falando bobagem aqui. O cara fala que o Brasil tinha uma postura pragmática e logo em seguida fala que o Brasil tem que se aproximar das democracias, que, diga-se de passagem, tá? Quando eu falo democracia, estamos falando de Europa e Estados Unidos, que, qualquer pessoa que tem um QI superior ao de um babuíno com Alzheimer sabe que não estão mais tão democráticas. No caso de Inglaterra, de Alemanha, por exemplo, esses países estão super autoritários. A Inglaterra hoje em dia arruma a passos autoritários que fariam a Coreia do Norte fica com vergonha, tá? É surreal. Então, assim, já dá pra ver que não tem noção de realidade. E pior, no mesmo parágrafo que está falando em pragmatismo, enfia ideologia. Critica o ponto de vista idealista das gestões anteriores e o que ele faz? Enfia ideologia. Né? Veja, se a gente está falando de pragmatismo, o Brasil tanto faz se é autoritário o país com quem o Brasil vai conversar ou se é democracia. Literalmente, foda-se. O Brasil tá com foda-se, se for para ser um país pragmático. Aliás, falar que são seus parceiros naturais e seus maiores mercados... Peraí, os maiores mercados do Brasil é a China. Então ele está falando que a China é democracia?
né? Obviamente a gente sabe que não, fui irônico aqui, mas mostra que como quem escreveu isso não tem a mínima noção de realidade, muito provavelmente o próprio Zema, ao que tudo indica, não tem alguma noção de política externa, os caras estão mais perdidos e seguem o tiroteio. Provavelmente eles estão nos anos 50, onde o mundo está dividido ali na Guerra Fria do bloco socialista e com o bloco capitalista na cabeça deles ainda. Então já começou com um desastre absoluto, tá? De novo, se fôssemos falar de uma política pragmática, o que ia falar? O que uma política pragmática ia falar? Nós vamos falar com os Estados Unidos no café da manhã, nós vamos falar com China no almoço, nós vamos falar com a Rússia no café da tarde e vamos falar, sei lá, com a França no jantar, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Vamos almoçar com a Coreia do Norte, com a Coreia do Norte e vamos jantar com a Coreia do Sul. É isso que seria pragmático, né? Obviamente, quem escreveu isso não sabe o que é ser pragmático. Os números expõem o tamanho do retrocesso. O Brasil tem uma das economias mais fechadas do planeta, não é por causa da política externa, então está falando mais bobagem ainda, apesar de ser a nona maior economia do mundo. O país ocupa apenas a 22ª posição em exportações. Dentre 203 países, o Brasil tem a quinta menor proporção entre importações e seu PIB, enquanto vizinhos avançam em acordos e atraem investimentos, seguindo no final da fila do comércio mundial e fora da OCDE. Na vizinhança, o país que um dia liderou a integração regional perdeu protagonismo e credibilidade, justamente quando o crime organizado transnacional avança sobre as fronteiras e a crise venezuelana ameaça a estabilidade de toda a América do Sul. Não, a crise venezuelana não ameaça toda a estabilidade da América do Sul de jeito nenhum. Tá? Não tem chance daquilo evoluir a ponto de criar um caos regional em todo o continente sul-americano. No máximo poderia atingir ali as Guianas e o norte do Brasil e a Colômbia, tá? Mas o continente sul-americano de jeito nenhum. Exagerado. O resultado é um Brasil isolado, menos próspero e menos seguro, ausente das grandes decisões que afetam diretamente o país. Essa escolha não é apenas um erro diplomático, mas sim um entrave ao crescimento, ao emprego e à segurança da população. Recolocar o Brasil no mundo exige uma diplomacia pragmática e soberana. De novo, não sabe o que significa pragmática. Por isso apresentamos a proposta em 3 eixos centrais. Vamos lá. Recuperar a credibilidade e a influência do Brasil no mundo. Restabelecer parcerias estratégicas com os países do Mercosul, ok, legal, fundamental, deveria ser a grande prioridade, né, em especial a Argentina, e se aproximar dos países da Bacia do Pacífico e da Amazônia, devolvendo ao Brasil a influência que perdeu na região e transformando a vizinhança em plataforma de comércio e integração e de infraestrutura e segurança comum. Se aproximar dos países da bacia amazônica, crescer influência em cima dali, é complicado. Primeiro, que se meter ali na Venezuela, hoje vai estar se metendo com os Estados Unidos. E o outro país grande ali que seria envolvido na região da Amazônica seria a Colômbia, que é completamente interligada com os interesses americanos. Então, muito improvável o Brasil querer exercer alguma influência nesses dois países. Tá? Extremamente improvável, assim, coloca menos de 1% de chance. Orientar a política externa como instrumento de promoção dos interesses nacionais. Colocar a política externa a serviço do desenvolvimento do país e não de alinhamentos ideológicos. Ele praticamente falou em alinhamentos ideológicos o tempo todo agora. Orientando cada iniciativa por seu retorno em mercados, investimentos e tecnologia e trazendo o setor produtivo para o centro da atuação diplomática. Recuperar o prestígio e credibilidade da diplomacia brasileira, preservando a nossa independência para mediar disputas e conflitos que ameacem a ordem e a paz internacional. Se você quer mediar disputas e conflitos internacionais, não dá para você automaticamente falar que vai se alinhar às democracias e vai se contrapor às ditaduras. Eu estou sendo aqui bem genérico, porque, de novo, como eu falei, cada vez mais as democracias não estão democráticas e as ditaduras cada vez mais, apesar de continuarem ditaduras, têm apresentado uma economia até mais livre do que muitas dessas democracias. Então a coisa não é tão preta no branco, mas se você, de qualquer forma, mesmo que fosse tão bonitinho separado preto no branco, se o Brasil iria querer se posicionar como um mediador neutro, ele não poderia escolher de quem ele iria se alinhar. Ou seja, quem escreveu isso não só não tem noção de política externa, como não tem noção do que escreveu. A pessoa provavelmente tem Alzheimer, ele escreve um parágrafo e esqueceu o que escreveu no anterior. Só pode ser isso. Resgatar a tradição de um Brasil respeitado e independente, capaz de auxiliar na mediação das disputas e conflitos, sobretudo no entorno regional que ameaçam a ordem e a paz internacional. Adotar uma política de vistos e imigração de um país aberto ao mundo. Pronto, realmente.
dá super certo com todos os países abrir a imigração externa. Parabéns, Ema, você é um gênio. Isentar de visto os turistas de países seguros a abrir caminhos legais à imigração de talentos e profissionais qualificados. Sem dúvida nenhuma, as pessoas na Europa que são qualificados vão priorizar o Brasil, né? Tem que ter algum atrativo. Só colocar assim, pode vir para o Brasil que o visto é liberado, não vai trazer mão de obra qualificada, tá? Na Europa, quem é mão de obra qualificada está sendo atraída ou é para Canadá, ou para os Estados Unidos, ou para alguns países do leste asiático, tá? O Brasil, por questões óbvias, é um país que tem fuga de cérebros. O que dirá atrair os cérebros para cá? Né? Não adianta só apenas liberar visto. Teria que ter algum tipo de benefício ou promessa de salário, alguma coisa nesse sentido, para trazer os caras para cá. Retomar o compromisso do Brasil com a condenação do antissemitismo. Reafirmar o compromisso do Brasil com o combate ao antissemitismo do mundo. Retomando a participação do país na Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Toda vez que esses caras falam em antissemitismo, basicamente eles pensam apenas em judeus. Eu não sei, eu acho que eles pensam que os palestinos, os árabes, não são semitas? Também são povos semitas. Obviamente eles não sabem nem o que significa a palavra antissemitismo, né? Que para eles não é antissemitismo, é só quando envolve o grupo de judeus. Quando envolve os outras etnias semitas, eles nem devem saber, de novo, como eu falei, o que são, eles não consideram. Então, né? Bom, assumir o protagonismo do Brasil no meio ambiente, segurança alimentar e transição energética. Excetar a cooperação com o país da Bacia Amazônica para que o Brasil volte a liderar as agendas de meio ambiente, segurança alimentar e transição energética, setores nos quais o Brasil tem competitividade inquestionável, transformando nossos ativos naturais em poder diplomático. Como? Né? Alinhar o Brasil às democracias e aos mercados globais. Olha aí, já vem o desastre logo de cara, né? Sair dos BRICS. Veja, eu acho que o Mercosul deveria ser de longe a prioridade do Brasil e não os BRICS, tá? Por uma questão óbvia, geografia, interações históricas e culturais. Nós estamos muito mais próximos do Mercosul do que os BRICS. Porém, não dá para pular fora dos BRICS. De duas uma, ou isso iria causar um dano econômico muito grande ao Brasil, não que ao sair dos BRICS, os países dos BRICS iriam parar de comercializar conosco, mas nós deixaríamos de ter prioridade no atendimento desses países, na relação desses países, por assim dizer. Então, assim, é muito improvável que saia por causa do revés que isso teria, né? E então, ou ele iria causar um dano muito grande, ou ele simplesmente está mentindo e não faria isso, que é o que eu acho que é mais provável. Isso aqui é só para agradar a euforia do pessoal que é anti-China e anti-Rússia por consequência. Qual que é o planejamento? Beleza, vamos sair dos BRICS, vamos nos alinhar aos Estados Unidos e Europa? Ok, tá. Como? Esqueceu que a relação os acordos econômicos do Mercosul, União Europeia estão travados? A gente vai pular fora dos BRICS antes de regularizar isso? Vamos cooperar ou não quer com os Estados Unidos? O que a gente vai falar para os Estados Unidos? Vamos cooperar no quê? Qual que é o planejamento? Estados Unidos, vem investir em que aqui? Vamos cooperar em que aqui? Não tem planejamento, de novo, né? Eu já falei em vários outros vídeos. Os próprios Estados Unidos não têm um planejamento para a América, para as Américas como um todo. Eles não têm um planejamento. Então, se eles não têm um planejamento, fica muito difícil da gente aqui poder falar em cooperação, né? Mas, de qualquer forma, já que está sugerindo isso, deveria ter um planejamento. Tu deveria ter uma ideia, vai ser em cima disso, né? Tem? Não tem. Ingressar na OCDE, fazendo as reformas institucionais e econômicas necessárias para aderir ao bloco. Retomar o processo de adesão do Brasil à OCDE, promovendo as reformas institucionais e econômicas necessárias para aderir ao bloco e tornando o país mais competitivo, ampliando o grau de investimento e abrindo novos mercados às empresas brasileiras. Agora vamos para a política de defesa dele, né? Que é 77. Eu particularmente esperava mais, porque pelo menos ele separou ali defesa nacional de política externa, mas obviamente fui excessivamente otimista.
Defesa e segurança nacional. Garantir a paz, o desenvolvimento e soberania do Brasil requer uma política de defesa e segurança nacional com visão de longo prazo, capaz de articular suas diferentes dimensões de forma coerente e de priorizar ações nas frentes em que existem as maiores vulnerabilidades do país, garantindo a dissuasão dos riscos. Esse desafio é especialmente relevante em um mundo marcado por uma rápida reconfiguração geopolítica e conflitos potencializados pelo avanço tecnológico que multiplicam e sofisticam as ameaças. Verdade, tá aqui, ok. Pela sua posição geográfica, com fronteiras que tocam quase todos os países da América do Sul e exposição direta às crises regionais, o Brasil tem preocupações relevantes no campo de defesa. Para concretizar seus objetivos estratégicos, o Brasil depende de capacidades e competências de defesa e inteligência que permitam ao país antecipar cenários, tomar decisões e dispor de suprimentos essenciais para proteger o país de ameaças e crises. A segurança das fronteiras torna-se ainda mais urgente diante do avanço do crime organizado transnacional e da instabilidade no entorno regional. A segurança cibernética é um desafio importante da modernidade, pois a vulnerabilidade nessa área amplia os riscos de interferência externa e de perda de controle sobre a infraestrutura crítica. Sem modernizar seus sistemas de defesa e inteligência, o país reduz sua margem de decisão e se torna mais suscetível à influência de potências estrangeiras sobre suas instituições, seus recursos. Desenvolver capacidades humanas e técnicas e operacionais sólidas e alinhadas às prioridades nacionais é essencial para preservar a autonomia, proteger a população e garantir que o país possa decidir livremente os rumos do seu próprio desenvolvimento. Para avançar essa agenda, vamos aqui os projetos. Né? Robustecer os sistemas de defesa nacional e as Forças Armadas, aprimorar a atuação conjunta dos braços das Forças Armadas em torno das prioridades nacionais, promover uma real integração entre Marinha, Exército e Aeronáutica por meio do Estado-Maior Conjunto, estabelecendo doutrinas efetivas de operações conjuntas, objetivos estratégicos e metas alinhadas às capacidades que o Brasil precisa desenvolver. Super genérico, não disse nada com nada. Racionalizar o gasto de defesa, priorizando investimentos em capacidades, equipamentos e desenvolvimento tecnológico. Super genérico. Como? Nada. Assim, eles obviamente não vão elaborar muita coisa aqui também, mas deixa a desejar, né? Promover a formação de quadros civis qualificados para atuar em instâncias de administração e planejamento estratégico das Forças Armadas, além de adotar modelos de gestão orientados a resultados em todos os projetos da defesa. Ampliar as capacidades do governo em ações de inteligência. Vai falar da ABIN? Vamos ver. Modernizar a capacidade institucional e a governança dos sistemas de inteligência brasileiro, garantindo a integração efetiva entre órgãos e ministérios e alinhando a sua atuação aos desafios críticos do país. Aumentar a segurança jurídica das ações de inteligência, garantir segurança jurídica para que agentes da ABIN, já é alguma coisa, possam portar armas quando a natureza de suas funções exigir, assegurando também o direito a identidades de cobertura para agentes da ABIN em operações de inteligência. É pouca coisa, mas é melhor do que nada. Pelo menos ele toca no assunto aí de inteligência real, que é a ABIN, né? Que até agora, pelo menos, né? Só li um, também não comentou sobre isso. Embora é muito pouco, mas pelo menos falou. Vamos pro próximo agora, que vai ser o Augusto Cury. E o plano de governo dele parece a capa dos livros dele, que eu nunca li, livro de autoajuda, porque, pelo amor de Deus, né? Não está muito claro, né, que é a parte de política externa e segurança nacional. Eu imagino que seja o 11, embaixadas e empreendedoras, a parte de política externa, e a parte do Brasil exportador. Imagino que seja. E segurança e defesa deve ser o fato, força alerta total? Vamos ver, né? Vamos lá, vamos começar pelas embaixadas empreendedoras. A era de ouro das embaixadas brasileiras. O Brasil precisa inaugurar uma nova política externa, então é isso mesmo. Nossas embaixadas não podem ser apenas centros protocolares, burocráticos ou diplomáticos no sentido clássico. Devem tornar-se plataformas inteligentes de promoção econômica, comercial, turística, cultural e institucional do país. Devem aprender a vender o Brasil com competência estratégica, ousadia e visão de futuro. Concordo, tá aqui, tá bacana, né? Claro que ele deu uma floreadinha ali no título, podia ter só colocado política externa, mas enfim, o cara vende livro de autoajuda, vai dar uma floreada mesmo. Hoje o Brasil continua sendo uma economia relativamente fechada para os padrões internacionais. Em 2024, a corrente de comércio brasileira
ficou em cerca de 33%, enquanto o indicador para o mundo ficou em torno de 57%. Portanto, o diagnóstico de que o Brasil é menos aberto que a média global está correto, mas o número mais atualizado não é 15%, é aproximadamente 33% para o Brasil contra 57% do mundo. Diante disso, propomos um projeto Embaixadas Empreendedoras. Vamos logo para o negócio aqui. Missão estratégica: transformar as embaixadas e consulados do Brasil em estruturas 4.0 orientadas por dados, metas, inteligência comercial, diplomacia econômica, influência cultural, turismo estratégico, segurança institucional e promoção ativa da marca Brasil. É bacana isso, admito que eu gostei disso aqui tá legal. A questão é que o pessoal do Itamaraty talvez não tenha preparo para lidar com isso nessa forma. Iria precisar de uma parceria com a iniciativa privada e com pesquisadores, né, de cada país aí, de cada região, para que viessem a auxiliar o pessoal do corpo diplomático, tá? Para auxiliar isso aí. Principalmente o pessoal das câmeras comerciais talvez fosse interessante, né? Parcelados do mundo, supermercado do mundo, potência da proteína animal, exportador de produtos acabados, hub de serviços sofisticados, fornecedor de tecnologia, criatividade e soluções industriais. Pô, mentir não pode também, né? O Augusto Correia está mentindo, né? O Brasil vai ser fornecedor de tecnologia? Aí pegou, né? Pega mal. Mas tudo bem, vamos seguindo aqui. Uma das nações mais pacíficas. Uma das nações mais pacíficas, né? Muito pacífico aqui, muito pacífico. País muito tranquilo, diga-se de passagem. Acolhedoras e agradáveis para viver, investir e visitar. Pra caramba, visitar o Brasil é uma maravilha, né? Reorganização geoeconômica da presença diplomática. O mapa diplomático brasileiro precisa dialogar com o mapa do comércio século XXI. Por isso, os PE propõe uma revisão gradual da distribuição do efetivo das embaixadas e consulados, deslocando parte da força de trabalho atualmente concentrada em regiões maduras para polos em expansão comercial, tecnológica e geopolítica. A proposta inclui deslocar cerca de 20% do efetivo hoje lotado nos Estados Unidos para reforçar a presença estratégica na Índia. Boa, legal, isso aqui tá bom. E em outros mercados asiáticos emergentes. Bacana, tá legal isso aqui, ó. Então, o Augusto Cunha tô gostando. A política externa dele aqui tá. Tá vendo, Zema? O que é política externa? Não vamos elogiar antes de terminar, né? Porque depois vai que dá cagada lá no fundo, né? Vamos ver, vamos terminar. Mas por enquanto tô gostando. Deslocar cerca de 10% do efetivo hoje concentrado na Europa para fortalecer a atuação na China, no Oriente Médio e em outros grandes mercados de alto potencial. Bacana também, parabéns, eu tô gostando. A ideia é diversificar. Veja, eu já falei várias vezes. Nós não temos opção, acabei de falar agora há pouco, né? Que os Estados Unidos não têm uma estratégia para nós, então fica muito difícil se aproximar dos Estados Unidos. Então nós estamos dependendo da China e não adianta chorar, não. Tá? Vamos continuar dependentes da China. Só que tem um problema. A China, eventualmente, em algum ponto nos próximos 20 anos, pode ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5, 10, 15, 20, mas em algum momento dos próximos 20 anos, a China vai se afastar. E aí o bicho vai pegar. Então, assim, nós dependemos da China, mas ela não vai ficar aqui para sempre. Temos que ter um planejamento de diversificação. Não se engane, não dá para substituir a China nem por vários países. Mas pelo menos dá para diminuir os impactos de um afastamento chinês. Pelo menos isso dá, tá bom? E então, muito bacana aqui, essa parte aqui eu também gostei, tá? Mas vamos lá. Criar critérios técnicos permanentes para redistribuição de quadros, com base em comércio bilateral, investimento, inovação, turismo, influência regional e oportunidades futuras. Não se trata de abandonar parceiros históricos, mas de corrigir distorções e alinhar a diplomacia brasileira à nova geografia do crescimento mundial. Impecável, não tenho o que falar, tá? Gostei. É pouco texto, ok, mas atingiu pontos. Ele foi curto, mas bastante preciso. Eu gostei. Não foi um texto genérico como o do Caiado e do Zema, tá? Gostei. Bacana isso aqui. Formação de uma diplomacia empreendedora. O corpo diplomático administrativo das embaixadas será treinado para atuar como uma grande força de promoção nacional. Embaixadores, diplomatas, adidos, técnicos e servidores administrativos deverão receber formação contínua em promoção comercial, inteligência de mercado, branding nacional, negociação internacional, turismo estratégico, comunicação institucional, economia digital, diplomacia pública, uso profissional de redes sociais e influência digital, prospecção de investimentos, atração de empresas e cadeias produtivas. Sem dúvida nenhuma, treinar seria fundamental, eu acho que tem que ser isso, mas precisa, sem dúvida nenhuma, da parceria com a iniciativa privada aí, e, inclusive, com universidades. Seria, de repente, interessante parcerias com universidades que tivessem aí os seus doutores e pós-doutorandos,
de certos países atuando em parceria ali com os consulados e embaixadas. Então, sei lá, o cara fez um doutorado que aborda muito Madagascar, né? E aí ele tá agora no pós-doutorado, manja muito de Madagascar, de repente já até visitou tal, trazer esse cara para dentro de Itamaraty para ou dar esses cursos ou até dar oferecer ele o cargo, né, através de análise de currículo e tudo mais, para ser esse adido comercial lá em Madagascar, porque ele já tem aí essa experiência que muitas vezes os próprios diplomatas não têm, né? Então seria interessante essa parceria com as universidades e com as câmaras comerciais. Seria bacana isso. Mas gostei aqui, tá bom. A Embaixada do Futuro não será apenas uma representação formal do Brasil, será uma agência avançada de oportunidades capaz de conectar produtores, empresários, investidores e universidades, setores de tecnologia, turismo e cultura. Bacana. Obviamente isso precisa amarrar com coisas internas aqui, mas aí não caberia aqui no texto, mas está bacana. Feiras Internacionais do Brasil. Cada grande país prioritário deverá sediar ao menos 2 feiras anuais do Brasil organizadas ou coordenadas pela rede diplomática brasileira. Nos países menores haverá ao menos uma feira anual. Isso envolve dinheiro, precisa pagar, precisa liberar o bolso. Não é sempre que vai muito dinheiro ali para o pessoal da política externa, né? Então tem que lembrar que isso aqui tem um gasto, isso aqui não é barato para fazer, tá? Esse tipo de evento. Embora eu apoio, sem dúvida nenhuma, isso aqui tá bom. E aqui as áreas, né, que deveria focar, tudo bem, né? E a meta é apresentar um Brasil sofisticado, confiável, produtivo, sustentável e capaz de competir, não apenas pelo volume de commodities, mas pela inteligência de sua cadeia econômica. 5. Inteligência comercial comparada. Olha, por enquanto a política externa dele está uma das mais completas. Bom, o Caiado nem sabe o que é política externa, o Zema arriscou e errou, mas o Cury tá com, né, os dois, o outro lá foram 2 páginas, às vezes ele já tá com uma coisa mais robusta e, como eu falei, tá bastante precisa. Inteligência comercial comparada. As embaixadas passarão a operar com núcleos de inteligência comercial permanente. Esses núcleos terão a missão de analisar as matrizes de importação e exportação dos países onde o Brasil atua, comparar as pautas comerciais brasileiras com as de países concorrentes, identificar setores em que o Brasil está subrepresentado, mapear gargalos regulatórios, logísticos e tarifários, produzir relatórios trimestrais com oportunidades concretas de expansão. Cada embaixada relevante deixará de ser apenas observador do comércio internacional e passará a ser produtora de inteligência acionável para empresas, cooperativas, estados e municípios. Eu acho isso absolutamente fundamental. Eu estou gostando muito da política externa do Augusto Cury. Me surpreendeu positivamente, olha que coisa. Porém, eu já aviso que isso teria uma grande rejeição dentro de muita gente do Itamaraty, tá? Muita gente do Itamaraty não iria gostar de ter esse papel, não. Programa Influenciadores e Embaixadores do Brasil. O Brasil precisa aprender a disputar narrativa, imagem e desejo. Por isso a PE criará o programa Influenciadores, aí que já dá medo. Influenciadores e Embaixadores do Brasil, coordenadas pelas embaixadas. A proposta é selecionar em cada país ao menos 10 influenciadores nativos em países com até 50 milhões de habitantes, ao menos 20 influenciadores nativos em países maiores ou estratégicos. Esses influenciadores serão convidados a viver experiências anuais no Brasil, com até 15 dias de imersão, incluindo passagem, hospedagem e programação oficial mediante critérios de transparência, desempenho e compromisso institucional. O objetivo é construir uma rede internacional espontânea de promoção do Brasil nas áreas de turismo, gastronomia, negócios, cultura, educação, inovação e qualidade de vida. Bacana, legal também. 2 Black Weeks do Brasil por ano. Olha, tá muito extenso e realmente é um programa de política externa muito bom. Parabéns ao Augusto Cury. Não vou ler os livros dele por causa disso, mas estou gostando da política externa dele. Serão criadas 2 Black Weeks internacionais do turismo brasileiro por ano. Durante essas 2 semanas, em parceria com companhias aéreas, hotéis, restaurantes, operadoras e plataformas conveniadas, haverá forte redução promocional de preço com meta de descontos robustos e ampla divulgação. Essa ação terá 3 metas. Primeira, aumentar fortemente o fluxo turístico. Segunda, reposicionar a imagem do Brasil. Terceira, movimentar cadeias inteiras de emprego, rendas e serviços. Nas cidades participantes, haverá esforço temporário de segurança, planejamento urbano, receptividade multilingüe e campanhas especiais de hospitalidade. O projeto poderá prever o aumento operacional de 20% a 30% do efetivo de segurança e apoio integrado nas áreas mais sensíveis durante esses períodos, conforme planejamento federativo local. 8. Diplomatas como influenciadores institucionais. Cada embaixada deverá ter a presença digital ativa, profissional e planejada.
Embaixadas e equipes estratégicas serão capacitados para atuar também como comunicadores institucionais do Brasil. Aqui eu acho que é melhor terceirizar, contratar empresas regionais, talvez as embaixadas tenham um orçamento para contratar empresas locais de cada país para fazer isso. Eu acho que seria mais efetivo do que treinar o pessoal do Itamaraty, tá? Porque temos que lembrar também que em algumas circunstâncias você tem uma escassez de mão de obra em algumas embaixadas e vai sobrecarregar mais ainda os caras também, né? Sendo que você já tem empresas especializadas para isso em cada país. Bom, não se trata de banalizar a diplomacia, mas atualizá-la. No século XXI, a influência institucional também é ativo geopolítico. 9. Metas nacionais. Está muito extensa a parte do Augusto Cury. E está grande e não está genérica, não tá. Isso é proposta. Isso é proposta. Esse cara entrou com proposta de política externa. Excepcional. O PE estabelece os seguintes metas centrais: dobrar o comércio do Brasil com o mundo em 8 anos, aumentar a participação de produtos industrializados, serviços e itens de maior valor agregado na pauta exportadora, elevar a presença do Brasil em mercados asiáticos, árabes e africanos, consolidar o Brasil como potência turística, alimentar, industrial e de serviços, transformar a diplomacia brasileira em política de Estado. 10. Embaixadas como vitrines dos grandes projetos nacionais. As embaixadas brasileiras também passarão a apresentar ao mundo os grandes projetos estruturantes do país. Entre eles, Brasil Empreendedor nas estradas, Brasil Escola de Empreendedores. Aqui eu vou deixar para não entrar em detalhe, mas tá bom. Tá? 11. Projeto Fome está muito longo mesmo, assim, tá até cansando, mas positivamente. O Brasil poderá ligar uma grande articulação internacional para combater a fome em escala global. A proposta é defender a criação de um fundo internacional voltado à erradicação da fome, financiado por instituições sobre fluxos de comércio internacional e transações na indústria armamentista, em modos a serem debatidos em organismos multilaterais. Essa é uma barreira ambiciosa, moral e civilizatória. Transformar parte da riqueza gerada pelo comércio e parte da riqueza drenada pelos conflitos em alimento, dignidade e paz. Bacana. Aí, pô, tá muito longo mesmo. Você meteu o ferro mesmo, hein, meu filho? Governança e avaliação. O PE terá metas anuais de transparência. Cada embaixada estratégica terá painéis de desempenho com indicadores. Bacana, tal. Programa Mulheres Embaixadoras. O Brasil possui um ativo silencioso e transformado espalhado pelo mundo. Milhares de mulheres brasileiras que vivem no exterior, muitas delas atuando em supermercados, feiras, serviços, comércio global e cadeias alimentares. As mulheres conhecem a cultura local, falam o idioma, entendem o comportamento e estão inseridas muitas vezes nos pontos finais das cadeias de consumo. O projeto irá transformar esse ativo invisível em uma das maiores forças de promoção. Aqui eu já não gosto porque vamos trazer as mulheres. Tem que trazer pessoas competentes que tragam resultado, independente do sexo. Simples assim. Mas que a maior parte do público que lê livro de autoajuda é mulher, então ele tem que dar lá uma puxadinha pro lado delas, né? Então, né? Compreensível, né? E, bom, basicamente aquele repete o restante ali, né? Tá repetindo. E eu gostei. Gostei. É realmente um robusto, muito bem planejado mesmo, a política externa do Augusto Cury. Veja, Zema, como que faz uma parte de política externa. Isso é pragmatismo, tá? É isso que é pragmatismo. Não é você falar que vai se alinhar a um grupo de país A e se contrapor a país B. Né? Aprenda aí com o Augusto Cury. Talvez o Zema tenha que ler os livros do cara aí para aprender alguma coisa. Vamos lá para a próxima parte, né? Segurança total. E bom, aí aqui eu tô lendo a segurança total e segurança 4.0, não é a parte de segurança e defesa, é a parte de segurança pública, já vai fugir da nossa pauta aqui hoje, então vou deixar para lá, beleza? Vamos agora para o próximo aqui, vamos lá. Agora vamos para o Renan, do MBL. Brasil Poderoso 44, vamos lá então, né? Boa parte do que vai estar escrito aqui eu já conheço, porque diga-se de passagem, o MBL pega as coisas, as fontes deles do canal Geopolítica, alguns deles já admitiram, outros fazem de conta que nem conhecem o canal Geopolítica Mundial, talvez até nem conheçam mesmo, mas o pessoal ao redor leva para eles informações do canal Geopolítica Mundial, né? Que, de novo, eles basicamente pegam, chupam o canal Geopolítica Mundial apenas para depois tentar dar uma sabotada nos bastidores, né? Mas enfim, então, muito provavelmente já vai ser o que eu falei. Mas vamos lá. Brasil Poderoso, aí aqui a descrição dos problemas, vamos lá. O Brasil enfrenta um cenário geopolítico complexo marcado por diversos desafios estruturais que comprometem a sua capacidade de projeção global.
Por isso, a missão, em seu atual caderno de propostas e discussões, o Livro Amarelo, criou um extenso plano geopolítico que não estará restrito a um governo de turno. Pretendemos inaugurar uma doutrina de política externa. O primeiro deles é a ausência de uma estratégia internacional institucionalizada que transcenda as ideologias conjunturais, deixando o país vulnerável a pressões de potências maiores e incapaz de exercer a liderança regional que sua posição permitiria. Relacionado a isso, o segundo entrave é a falta de liderança efetiva do Sul global em meio ao declínio da hegemonia americana, criando um vácuo de poder que outras nações preenchem. O terceiro, a perda progressiva de soberania nacional para organizações criminosas, particularmente o narcotráfico, que controla segmentos significativos do território nacional, desafiando a capacidade estatal de exercer monopólio da força. Esses problemas externos e internos se entrelaçam, criando um quadro em que a projeção geopolítica fica comprometida pela fragilidade interna. A ameaça do narcotráfico é, por si só, estruturante para a crise geopolítica brasileira e também, também são desafios, ficou mencionado ali, mas o impacto econômico devastador do crime organizado, cuja criminalidade custa à sociedade cerca de 4,2% do PIB, hoje mais de 450 bilhões anuais, minando a capacidade do Estado de investir em defesa, educação e infraestrutura. A captura de instituições pelo crime organizado que contamina o aparato judiciário, legislativo e executivo, criando um Estado paralelo que não pode ser eliminado por abordagens convencionais de policiamento, Até que tá ok, tá bom, e não é à toa que tá bom, afinal de contas eles deitam em cima do canal Geopolítica para tirar informação, obviamente que ia tá bom mesmo. Mas vamos lá. A dependência do Brasil de uma resposta internacional contra o tráfico, enquanto simultaneamente luta para reconquistar seu próprio território. Uma condição que exige tanto força militar interna quanto diplomacia regional, sobrecarregando a capacidade estatal. Essa narcocorrupção institucional representa a ameaça mais imediata à soberania brasileira. Externamente, o Brasil enfrenta múltiplas vulnerabilidades que limitam a sua capacidade de liderança regional. São elas a subordinação progressiva a potências que não compartilham seus interesses, particularmente por meio da crescente dominação chinesa dentro dos BRICS, que ameaça transformar um bloco em instrumento de expansão geopolítica de Pequim. A fragmentação da América Latina, com o colapso da União de Nações Sul-Americanas, Zona Sul, deixando o Brasil sem uma arquitetura regional capaz de equilibrar influências externas e promover integração genuína. A presença deficiente do Estado nas fronteiras, criando vulnerabilidades que potências rivais exploram por meio de drogas, armas e ocupação territorial gradual. Por fim, o Brasil sofre de déficits críticos em soberania monetária, energética e militar, que reduzem sua autonomia estratégica global. Destacam-se a dependência do dólar americano e a ausência de uma moeda regional que o Brasil pudesse liderar, refletindo falta de poder monetário para influenciar o sul global. Eu entendi aqui se seria o Brasil a emitir essa moeda, e emitindo essa moeda aí o Brasil iria ter essa liderança por ser o controlador dessa moeda. Acho que foi isso, pelo menos é isso que eu entendi. Não é uma coisa excessivamente audaciosa e, tem que ser honesto, irrealista. Isso não rolaria. A ideia seria boa, mas na prática isso não seria praticável. Mas vamos lá. A ausência do domínio completo do ciclo nuclear, falta a conversão industrial e o reprocessamento, deixando o país sem um ativo estratégico de dissuasão que outras potências regionais possuem. Aqui ele não está falando claramente isso, mas eu imagino que ele está insinuando o desenvolvimento de uma arma nuclear. Veja, desenvolver arma nuclear é ali o motivo de citação dos nacionalistas, que eles querem bomba atômica e tudo mais, mas a primeira suspeita de que o Brasil estiver desenvolvendo arma nuclear, eles vão, Estados Unidos, ou França, ou Inglaterra, vão bombardear Angra e outras regiões que eles acharem e vão facilmente, em poucas horas, acabar com qualquer programa nuclear brasileiro, Então, assim, precisaria de outras coisas antes de desenvolver armas nucleares. Antes disso, precisa de desenvolver de forma muito robusta, décadas antes, o programa de desenvolvimento industrial militar brasileiro, desenvolver a capacidade antiaérea brasileira, já que é muito difícil comprar equipamento militar antiaéreo
de outros países, que tem uma restrição em vender para o Brasil, então pelo menos desenvolver aqui. Então leva-se muito tempo. Teria que criar outras usinas, várias outras, espalhar pelo país, basicamente fazer o que o Irã fez, né? E aí chega lá e desenvolve. Então, é, é isso. Esse déficit territorial, institucional, monetário, militar e nuclear define o quadro geopolítico brasileiro como uma potência latente, mas enfraquecida, com capacidade de projeção global mascarada por fragilidades estruturais que exigem ação imediata para reconquistar a soberania plena e exercer liderança genuína na região. Proposta deles. O objetivo deste capítulo é apresentar um conjunto estruturado de propostas que formam um projeto estratégico integrado em que cada dimensão militar, diplomática, econômica, territorial e institucional reforça as outras. As 13 propostas. Vamos para as 13 propostas, para não ficar mais comprido, né? Vamos lá. 1. Posicionamento do Brasil como árbitro do Sul global por meio de uma diplomacia ativa nas 3 regiões. África, onde o país pode sediar conflitos, expandir sua influência em recursos naturais e rotas comerciais. Ásia, onde pode usar Timor-Leste como porta de entrada e estabelecer parcerias com a ASEAN, em particular com as Filipinas e o Vietnã. E América Latina, sua zona natural de influência, onde deve consolidar liderança por meio de integração multilateral. Proposta sobre guerra contra o tráfico redefine esse combate como questão de segurança nacional de nível militar, não simplesmente policial, exigindo um pacto interamericano contra o crime organizado, liderado pelo Brasil e ancorado na Convenção de Palermo e na OEA, com um centro de operações central na América Latina e um tribunal internacional especializado em criminalidade transnacional. Essas duas propostas, que visam projeção externa e recuperação interna, são complementares. Como deveria ser claro, o Brasil não pode liderar o Sul global enquanto narcotraficantes controlam cidades e fronteiras. O que até aqui? Proposta de integração lusófona reposiciona a comunidade de língua portuguesa como bloco geopolítico coeso. Com mecanismos de cooperação econômica, defesa coordenada e instituições compartilhadas, transformando Portugal, Angola, Moçambique e outros países em parceiros estratégicos de primeira ordem. Quando você coloca esses países como primeira ordem, você está estabelecendo eles como prioridade, aí pode correr o risco de colocar muita prioridade, e quando você tem tudo como prioridade, nada acaba sendo prioridade, né? Mas vamos lá. A adoção do pragmatismo como princípio de política externa rejeita tanto um alinhamento ideológico automático com os Estados Unidos, quanto o ideologismo da esquerda, estabelecendo em seu lugar uma estratégia internacional institucionalizada que persista além de mudanças de governo, garantindo continuidade e previsibilidade nas relações exteriores. Proposta subhegemonia brasileira, uma liderança regional sem imperialismo, propõe que o Brasil lidere a América do Sul por meio de mecanismos de integração multilateral, aprendendo tanto dos fracassos da Unasul quanto dos problemas da União Europeia, mantendo autonomia estratégica frente às grandes potências. Essa proposta diplomática cria uma arquitetura institucional para uma projeção global coordenada e previsível. Ok. De fato, né, América do Sul como prioridade deveria ser aqui. Então, a parte ali de integração lusófona, acho tremenda bobagem aquilo. Agora, realmente aqui a parte da América do Sul, sem dúvida nenhuma. Né? Embora não a América do Sul inteira, né, partes da América do Sul, que nem eu falei, Venezuela e Colômbia estão fora do nosso escopo ali, mas dali para baixo dá para o Brasil montar em cima se quiser. A recuperação da soberania brasileira passa por alguns pilares, são eles: proposta de retomada territorial, literalmente, tomemos as cidades por meio de institucionalização de segurança pública, modernização institucional e uma estratégia de presença estatal em regiões onde o crime organizado domina, reduzindo gradualmente os espaços controlados por narcotraficantes. Isso vai mais para a parte de segurança pública, nem tanto política externa, né? Mas vamos lá. Propostas de desdolarização da América do Sul, buscando reduzir a dependência do dólar americano mediante a criação de uma cesta de moedas sul-americanas lideradas pelo real brasileiro, linhas de swap, até agora que eu estava mais claro aqui, entre bancos centrais e cooperação monetária regional, convertendo o Brasil em uma âncora financeira do continente. Ótimo, seria ideal, bacana fazer isso, o problema é convencer os outros países. Seria difícil e, diga-se de passagem, assim que o Brasil arranhasse minimamente algum avanço nessa direção, os Estados Unidos iam meter o louco em cima aqui, né? Então me parece irreal, né? Apesar de ser uma boa ideia, me parece irreal nesse momento alguma coisa nessa direção, né?
proposta do real como alternativa complementa essa estratégia, posicionando a moeda brasileira como reserva de valor regional e mecanismo de integração econômica. Basicamente a mesma coisa do anterior. Estratégia pragmática nos BRICS+, reconhece a dominação crescente chinesa dentro do bloco e propõe que o Brasil extraia benefícios concretos por meio dos mercados, investimentos e cooperação tecnológica, enquanto evita ser subordinado aos objetivos geopolíticos de Pequim, mantendo autonomia decisória. Precisaria elaborar melhor como que seria feito isso, né? A proteção das fronteiras propõe uma estratégia integrada, combinando a expansão da tecnologia CISFRON para a vigilância, presença estatal permanente nas regiões fronteiriças, cooperação internacional com países vizinhos, desenvolvimento sustentável que reduza vulnerabilidades e adaptação a riscos ambientais emergentes. Como não existe soberania sem indústria militar forte, também propomos. Então agora eles vão para beleza, né? Propostas de fortalecimento da base industrial de defesa. Visa expandir a capacidade produtiva e tecnológica do setor de defesa brasileiro, integrá-la com política externa e segurança regional, investir em cyberdefesas e tecnologias emergentes e criar modelos de financiamento sustentável. O MBL aqui, no caso, eles amarraram bem a parte de política externa com a parte de defesa, né? Caiado não fala de política externa, só fala de defesa de forma muito genérica. Zema, uma atrocidade em termos das duas coisas, um absurdo total. O Augusto Guri, por enquanto, acho que foi o melhor, mas não falou de defesa, né? E o MBL já amarrou os dois, que realmente são duas coisas que vão juntas, mas tem que tomar cuidado para, apesar de andarem juntas, não se confundir os papéis aí, né? Mas vamos lá. A proposta de nuclearização brasileira busca alcançar a autonomia completa do ciclo de combustível nuclear, incluindo a capacidade de reprocessamento, convertendo em ativo estratégico de deterrência e garantia irrestrita de soberania nacional. De fato, então, para o 12 precisa do 11, então aqui eles realmente fizeram a lição de casa, amarraram um no outro, tá interessante, tá bacana isso aqui. A questão é se é factível, né? Isso aqui é uma proposta para poder ter funcionamento, teria que ter décadas, 20, 30 anos de planejamento para poder colocar isso em prática, né? Do contrário, só em 4 anos não dá. Eles falam em algo transgovernamental, que não seja apenas de 4 anos, ok, mas aí tem que combinar com os outros partidos e a gente sabe como é que no Brasil é, tá? Agora, é claro, alguém tem que propor, né? Então, pelo menos eles propuseram. 13. A proposta de um novo contrato social e institucional que realinha os incentivos do Estado brasileiro em torno de projeção geopolítica, da recuperação territorial e da construção de capacidades estratégicas duráveis. Esse novo contrato exige que as instituições democráticas brasileiras se reorganizem em torno dos objetivos estratégicos de longo prazo, transcendendo disputas ideológicas conjunturais e criando consenso sobre a necessidade de defesa da soberania, integração regional e posicionamento pragmático no Brasil global. Por enquanto aqui, nada do que eles falaram afasta do pragmatismo, diferente do Zema, né? Tudo que eles falaram aqui realmente vai na direção do pragmatismo. As 13 propostas formam um sistema coerente em que juntas elas visam converter o Brasil de uma potência fragmentada e vulnerável em uma potência estratégica verdadeira. Beleza, ok. Bom, a política externa deles está boa, tá? Precisaria detalhar algumas coisas aqui, mas é o tipo de coisa que, se não for no longo prazo, acaba sendo irrealista, que é um problema do Brasil que, por mudar de governo de 4 ou em 8 anos, acaba não conseguindo colocar projetos que levariam várias décadas para frente. Então, assim, está bom, mas a questão é, seria praticável, seria realista? Não. Significa que, então, que não pode tentar, pelo menos? Não, tem que tentar, pelo menos. Então, nesse sentido aqui, uma boa parte de política externa, tá? E não é à toa, né? Eles pegam do canal Geopolítica Mundial as coisas mesmo, aprendem. Só não sei porque, apesar de alguns admitirem, os outros vão lá e tentam sabotar o canal, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos agora para Bolsonaro. Vamos lá, Bolsonaro. Brasil no mundo. Um país integrado ao mundo é um país que atrai investimentos e emprego. Um país que produz precisa vender ao mundo e atrair quem queira investir aqui, sem se tornar refém de ninguém. Nosso projeto equilibra a abertura comercial com o papel do Estado de evitar dependência excessiva em áreas críticas, como cadeias de suprimentos e tecnologia. É uma diplomacia que reconhece o peso de atores que vão além dos Estados e que trabalha para aprofundar a inserção
do Brasil junto aos principais polos econômicos e tecnológicos do mundo, e para avançar em acordos que ampliem mercados e reduzam vulnerabilidades. O passo mais urgente é retomar o cronograma interrompido de adesão ao CDE, incluindo o fim gradual do IOF sobre o câmbio, que é condição obrigatória do processo. A adesão ao CDE é mais do que um selo. Ela exige convergência das nossas normas aos padrões internacionais, melhora a governança das empresas estatais, reduz corrupção e integra o Brasil às melhores práticas globais. Retomar esse referencial permitirá, inclusive, superar a relativização das leis estatais, conduzida em 2023 por decisão judicial, devolvendo a segurança e previsibilidade a quem investe. Flávio Bolsonaro vai enfrentar o poder judiciário. Tá bom, vai nessa. E vamos nos preparar para uma abertura comercial que dê ao setor produtivo acesso a bens de capital, tecnologia e insumos importados no ambiente de concorrência que reduz preços e melhora a oferta ao consumidor. Vamos executar um plano nacional de integração às cadeias globais de valor com apoio real ao setor produtivo para ganhar produtividade, tendo como prioridade a agroindústria avançada, os minerais críticos, a saúde e a economia digital. E apoiar a internacionalização das pequenas e médias empresas via BNDES e Apex Brasil, para que o produto brasileiro chegue mais longe. Nossa energia limpa e sustentabilidade são as vantagens competitivas que sustentam essa projeção. Nossa meta para 2030 é posicionar o Brasil entre os principais destinos mundiais de investimento e transição energética, tendo os biocombustíveis, a energia solar e a energia eólica e o hidrogênio verde como alavancas e a diplomacia como instrumento permanente. E vamos fortalecer as multinacionais brasileiras, ampliando a sua presença internacional pela abertura econômica, pela adesão às regras da OCDE e por acordos comerciais de ganho mútuo. País integrado ao mundo é o país que atrai investimento, e investimento é emprego que chega à ponta. Nossas ações concentrarão esforços no combate ao crime organizado e outras ameaças à segurança e defesa nacional. Incentivaremos amplo espectro de tecnologias disponíveis, com foco em inovação como drones e inteligência artificial. Os investimentos nas Forças Armadas devem ser condizentes com a inserção de um país que é membro de diferentes blocos e grupos de nações, voltados ao enfrentamento de desafios políticos e econômicos globais. Soberania é a capacidade de uma nação governar a si própria, fazer suas leis e cuidar do seu território. Ela se exerce na prática com ações concretas e não repetindo a palavra soberania a todo momento. Nos últimos anos, a política externa brasileira trocou o interesse nacional pela ideologia. O pai dele não, né? Vale lembrar que o governo Bolsonaro vivia criticando os países árabes e a China. Quando chegou lá, teve que baixar as calças para a China porque foi rejeitado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Estados Unidos não, porque ainda era o governo Trump, mas quando virou o governo Biden, aí ele foi completamente rechaçado. Quem foi acolher ele? A China e a Rússia e os países árabes. Inclusive, nas pautas conservadoras, teve que se aproximar justamente dos países árabes, porque os países europeus não queriam se aproximar das pautas conservadoras. Oh, meu Deus, eu não sabia disso, né? Ninguém mandou, tá numa política externa de um ministério que era comandado por um ministro que estava lá no século XIX ainda, né? Mas enfim, vamos lá. Nos últimos anos, a política externa brasileira trocou o interesse nacional pela ideologia, protegendo regimes propensos ao terror e seus criminosos. A soberania não começa longe, começa dentro de casa. De nada adianta um país erguer a voz contra inimigos distantes se não protege o próprio território, o próprio cidadão, na esquina de casa, do assaltante, do traficante, do medo que tira a liberdade de andar na rua. O Brasil quer viver em paz no seu bairro, na sua cidade e garantir a prioridade do Brasil sem medo. Um país só se faz respeitar no mundo quando protege primeiro os seus. E quem não garante a segurança aqui dentro não tem autoridade para falar de soberania lá fora. O governo recebeu com honras o ditador venezuelano Nicolás Maduro, fraudador do processo eleitoral e preso por narcotráfico e narcoterrorismo. Lula autorizou a atracação de navios de guerra iranianos em portos brasileiros, sim, porque somos neutros, não vejo nenhum problema nisso. Apesar da posição contrária de parceiros históricos. De novo, né, você vê que a política externa dos Bolsonaro Estado não vai muito longe lá do que o o Zema falou, né, olha lá, pela ausência de lideranças democráticas no Ocidente, etc. Então, assim, de novo, aquilo, é o mundo das democracias ocidentais contra as ditaduras orientais. O problema é que as democracias ocidentais, a grande parte delas não são mais democráticas ocidentais e, diga-se de passagem, não estão tendo objetivos
que sejam similares aos nossos objetivos. Muito pelo contrário, são cada vez mais objetivos que se emperram ou se contrapõem ao Brasil. Então, de novo, não tem noção do que está falando, não sabe do que está fazendo, vive em outra década que não é mais o condizente com o mundo real. Se ele entrar, vai ter que repetir tudo o que aconteceu com o pai dele, vai chegar lá chavecando, flertando com os Estados Unidos e com a Europa, vai ser rechaçado, porque não tem alinhamento, e vai ter que baixar as calças de novo para os países do Golfo e para a China para poder conseguir ter alguma coisa. E cada vez que abaixa as calças, eles pedem um valor maior, né? Analfabetismo geopolítico total da família Bolsonaro. E ele critica o governo Lula, né? Muito alinhamento ideológico, nenhum retorno para o Brasil. Ele está tendo um alinhamento ideológico. Não que o PT não tenha, tem também. Só que o alinhamento ideológico dele é defasado temporalmente. Não é condizente com o mundo que existe hoje. Seria muito bonito isso aí lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 50, mas não em 2010. O cara não tem noção de como está o mundo hoje, né? Nossa proposta é o oposto, uma diplomacia guiada pelo profissionalismo e pelo pragmatismo. Acabou de fazer justamente o oposto. Eu não sei o que esses caras entendem por pragmatismo. Pragmatismo não é escolher lado. Pragmatismo é tratar todo mundo igual, independente da situação. É ser neutro, tá? Vamos falar com todo mundo, de igual para igual, e dane-se se você é ditadura, dane-se se você é democracia, dane-se. A gente tá aqui para fazer comércio em relação comercial e em relação diplomática. Como que você gere o seu país, problema seu. É isso que é pragmatismo. Eles não sabem o que é a palavra pragmatismo. Pragmatismo para eles é fazer ideologia que eles querem. Quando são outros que não fazem o que eles querem, aí os outros estão sendo ideológicos. Não tem noção. Absurdo. Bom, a realidade se põe, que nem eu falei. Vai chegar lá, vai ter que ceder, né? O Itamaraty voltará a ser conduzido pela competência técnica que sempre marcou seus quadros, e o Brasil voltará a privilegiar os seus parceiros interessados no ganho mútuo do comércio sem escolher amigos por afinidade ideológica. Ele acabou de falar, né? Acabou de falar. Dá para entender. Não trataremos como adversários os nossos parceiros mais importantes e tradicionais. Nos últimos anos, as relações com países como Argentina, Estados Unidos e Israel foram levadas ao limite do rompimento. Vamos reverter esse quadro com profissionalismo e foco no interesse do Brasil. Negociaremos com todos os que interessam ao Brasil. Da China à União Europeia, dos Estados Unidos aos mercados asiáticos. Porque o que orienta a nossa diplomacia é o interesse do produtor e do trabalhador brasileiro, e não a simpatia ou antipatia por este ou aquele governo. Ou seja, completamente contraditório, fala uma coisa, depois fala outra, chega ali na frente e fala outra, não tem noção do que está falando. Metralhou aqui as palavras para ver se jogando as palavras de forma aleatória ia fazer sentido. Defender a soberania de verdade não é fazer discurso, é abrir mercados para quem produz, atrair investimentos e garantir que o Brasil seja respeitado por sua força econômica e por sua seriedade e não por bravata, né? Ou seja, muito ruim a política externa aqui do Bolsonaro. Por enquanto, do Augusto Cury continua de longe a melhor parte de política externa que teve. Tá? Não li todo o resto, mas de longe a melhor. Mas vamos seguindo aqui. Defender a soberania nacional e protagonismo internacional do Brasil. O mundo contemporâneo vivencia o ressurgimento do unilateralismo, do protecionismo e de conflitos sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de tensões geopolíticas crescentes e quebras das regras de convivência internacional, o Brasil deve reafirmar sua soberania e preservar sua capacidade de fazer escolhas políticas e econômicas de forma independente, à luz dos seus interesses, sem qualquer tipo de subordinação estratégica. Nesse cenário, política externa e de defesa nacional são dimensões complementares de uma mesma estratégia voltada à proteção dos interesses. Super genérico, até agora não falou nada que presta, mais do mesmo. Parece ensaio de trabalho escolar de colegial. Não há projeção internacional soberana sem capacidade de defesa. Defendemos uma política de defesa baseada na autonomia estratégica, na inovação tecnológica, na integração entre defesa e desenvolvimento e na combinação entre persuasão diplomática e capacidade de dissuasão, o que exige um orçamento nacional consoante a essas necessidades e responsabilidades. De novo, muito genérico, sem falar especificamente como e vai. Nesse sentido, o MBL e o Augusto Cury se destacaram porque foram mais explícitos em como fazer as coisas. De longe, os dois melhores programas que tem por enquanto. Embora do Augusto Cury eu ainda defendo que é de longe a parte de política externa mais bem desenhada, mais realista, mais condizente, mais pé no chão
e mais explícita e detalhista. Né? Por enquanto está ganhando a do Augusto Cury. A defesa nacional exige forças armadas bem equipadas e uma indústria de defesa sólida, capazes de proteger o território brasileiro e seus recursos naturais diante de ameaças externas. Por isso, fortaleceremos a base industrial e tecnológica de defesa, de modo a assegurar. Como que vai fortalecer? De que forma? Só falar fortaleceremos é genérico. Como? Vamos lá, beabá, cadê? Não tem. De modo a assegurar maior autonomia nacional nesse campo e estimular inovações com impactos positivos sobre o conjunto da economia. O PT está há anos e anos e anos e anos e anos no poder, nunca implementou isso. Vai implementar agora? Só trouxa acredita, né? Sua importância é estratégica por estar vinculada à produção de equipamentos essenciais à defesa do país, mas também econômica, já que envolve o domínio de tecnologias sensíveis, a geração de empregos de alta qualificação e ampliação de exportações de maior valor agregado. Retomamos o investimento na capacitação tecnológica das nossas Forças Armadas e o fortalecimento da política de defesa nacional. Aprovamos nova legislação orçamentária que assegura previsibilidade e continuidade para os investimentos em defesa, o que garante continuidade dos projetos e fortalece a base industrial e tecnológica de defesa com um vetor de inovação, geração de empregos qualificados, exportações e neoindustrialização. Genérico, e eles não fizeram coisas que eles já deveriam ter feito, não fizeram, não vão fazer agora. Com o novo PAC, mais gasto público, o Brasil tem alavancado fortemente os investimentos na área de defesa. Não tem alavancado fortemente. Desde 2023 já foram executados dos 20 bilhões em projetos estratégicos. Entregamos 7 caças Gripen, né? O que é patético, é um número irrisório, tá? Um número assim que eu teria vergonha de falar esse número se eu fosse presidente, de ter 7 caças Gripens. Para ter 7 caças Gripens é melhor não ter nenhum, porque é vergonhoso depois de tantos esses anos só ter 7, tá? Aliás, muito provavelmente esses caças Gripen já estão completamente obsoletos para o cenário de combate aéreo que existe hoje. Tendo sido produzida a primeira nave em solo brasileiro este ano. Adquirimos 3 cargueiros KC-390, 3, fala como se fosse um número grande, parece que é uma grande mérito, isso aqui, número patético, pequeno. Estamos construindo 4 fragatas, a primeira já em operação, aí realmente é uma coisa grande, né? E produzimos 226 viaturas blindadas. Reforçaremos a defesa cibernética, protegendo infraestruturas críticas e bases de dados governamentais, desenvolvendo tecnologias próprias e reduzindo a dependência externa em áreas estratégicas. Genérico de novo, coisas que já deveriam ter feito e não vão fazer, obviamente, agora. Fortaleceremos a inteligência de Estado como instrumento de proteção da soberania, da capacidade decisória e da segurança nacional diante de ameaças geopolíticas, tecnológicas, cibernéticas e do crime organizado transnacional. A atividade será exercida em caráter civil, subordinada ao Estado democrático de direito, à neutralidade político-partidária, aos direitos fundamentais e ao controle democrático, rejeitando o seu uso para fins de perseguição política. Protegeremos as fronteiras. Tá bom. A Amazônia e a Amazônia Azul, fortaleceremos a vigilância territorial, a proteção dos recursos naturais e o combate ao crime organizado transnacional. Genérico de novo. As regiões da fronteira serão tratadas como espaços estratégicos de integração e desenvolvimento, com a maior presença do Estado, infraestrutura, serviços públicos e cooperação com países vizinhos. Por que não fez isso nesses 4 anos? Por que não fez isso no período da Dilma? Por que não fez isso lá atrás? Né? O Brasil voltou a ser ouvido e respeitado no mundo. Mentira. Restauramos políticas que sempre nos diferenciaram, como o combate ao desmatamento na Amazônia. Mentira. Houve enfrentamento ao aquecimento global, a defesa e a proteção de refugiados, o compromisso com a paz. Sediamos com sucesso eventos internacionais, que, diga-se passagem, pelo amor de Deus, né? O mínimo que se espera de um governo é conseguir sediar eventos internacionais. Bom, vou citar aqui os eventos nacionais, que é um monte, vamos avançar aqui. Nossa diplomacia comercial permitiu abrir 656 novos mercados para os produtos brasileiros e a conclusão de acordos do Mercosul com a União Europeia, EFTA e Singapura. E o Brasil foi inserido na rota do turismo internacional com recordes de estrangeiros vindos visitar o Brasil. Seguiremos reafirmando os princípios constitucionais que orientam a política externa brasileira: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica, repudia o terrorismo e o racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão do asilo político. Porque acreditamos em um país com autonomia para decidir seus próprios rumos, livres de interferência externa e comprometimento com a paz, a cooperação e o direito internacional. Nossa, que lindo, dá vontade de chorar até.
Na política externa, o Brasil deverá ser cada vez mais independente, ativo e comprometido com a integração regional, com a afirmação da América do Sul e do Caribe como zona de paz. A integração sul-americana é o primeiro círculo de projeção estratégica do Brasil. Ok, verdade. Seguiremos aprofundando o Mercosul e os espaços de integração regional, especialmente nas áreas de infraestrutura, defesa, segurança pública, energia e segurança. Correto, sem dúvida nenhuma, tem que ir para cima do Mercosul mesmo. Isso aqui é o que tem que ser feito. Mas por que não fez? Né? Por que não está fazendo? Consolidaremos o Mercosul como principal plataforma de integração econômica, produtiva, política e social da América do Sul. Aprofundaremos a integração em infraestrutura, priorizando redes multimodais, com destaque para conexões com o Pacífico e o Caribe. Desencana, isso nunca vai acontecer, tá? Nunca vai ter essa conexão transoceânica Atlântico-Pacífico. Isso é papo para enganar otário que não sabe como funciona a geografia. Desencana, não vai acontecer isso. Promoveremos o mercado comum sul-americano de energia com interconexões e coordenação regulatória. Consolidaremos a Amazônia como eixo estratégico de integração regional, fortalecendo a organização do Tratado da Cooperação Amazônica, na bioeconomia, na ciência e no financiamento verde e no combate coordenado aos ilícitos transnacionais. Manteremos uma política externa universalista e ampliaremos os esforços de cooperação e negociação com todas as regiões do mundo, diversificando nossas parcerias estratégicas. Por que não fez isso até agora também? Investiremos em novos acordos comerciais e na abertura aqui foi um pouco injusto, vai. Eles, pelo menos nos últimos anos, têm tentado diversificar. Nos últimos 2 anos, eles têm pelo menos tentado, vai. Para não falar que foi totalmente injusto, isso tem que admitir aí. Nos últimos 2 anos, eles têm tentado diversificar ali, principalmente no Sudeste Asiático. Investiremos em novos acordos comerciais e na abertura de novos mercados para nossos bens e serviços, de modo a continuar enfrentando agressões comerciais e a defender os interesses do país com base nas normas internacionais e no multilateralismo. Manteremos o empenho na construção de uma ordem mundial mais justa e equilibrada, livre da lógica de submissão das imposições multilaterais, dos esquemas obsoletos de uma nova Guerra Fria. O Brasil defenderá relações internacionais fundadas na reciprocidade, na cooperação pacífica e no respeito. Isso aqui é um tremendo discurso político, eu não estou vendo nada de prático, nada de planejamento, vamos fazer isso, vamos fazer números, alguma coisa mais embasada, alguma estratégia, algum plano legal, nada. Discurso político total, genérico, zero, nulo, é praticamente miojo sem tempero, não tem sabor de nada isso aqui. Mastigar uma esponja teria mais sabor que isso aqui. Provavelmente jogaram também para ChatGPT, escreve qualquer coisa aí, meu filho, escreveram, copiaram, colaram aqui, tá? Aprofundaremos as relações cáficas, reconhecendo sua crescente importância na ordem mundial e os laços históricos e culturais que unem o Brasil ao continente africano. Consolidaremos o Atlântico Sul como região de paz, cooperação e desenvolvimento e fortaleceremos a comunidade dos países de língua portuguesa. Promoveremos mecanismos permanentes de cooperação com a União Africana e a Associação com a Ásia. Persistiremos na aproximação com a Ásia, Oriente Médio e Europa. E a Europa... Faltou uma vírgula aqui. Regiões com grande potencial para ampliar a cooperação política, econômica, tecnológica e cultural. Continuaremos engajados na reforma das Nações Unidas. Desencana, as Nações Unidas está cada vez mais irrelevante, perda de tempo. Especialmente do Conselho de Segurança. Esquece o Conselho de Segurança, cada vez mais irrelevante, tá? Para torná-lo mais democrático e representativo. O Brasil tem essa coisa com a reforma de Conselho de Segurança e não sei o que lá. Veja, era uma discussão que tinha alguma validade lá nos anos 2000. Talvez até 2010, na década de 2010, mas está cada vez mais irrelevante. O Brasil poderia se aproveitar de outras circunstâncias, porque o Conselho de Segurança hoje é nulo, não tem sentido, não tem importância. Seguiremos divulgando a reforma e o fortalecimento da Organização Mundial do Comércio, defendendo a retomada do mecanismo de solução de controvérsias e tratamento diferenciado para os países em desenvolvimento e articulação entre comércio, sustentabilidade e acesso a tecnologias verdes. Discurso político. Isso aqui é muito discurso político, discussão política enorme aqui, nada sério, nada de peso, genérico, nada de é isso que vamos fazer, de novo, não tem um planejamento. Isso aqui é discurso político. Enquanto é um discurso político pró-governo, o do Flávio Bolsonaro é um discurso político anti-governo e é basicamente as duas coisas completamente genéricas, sem sentido, vazias, sem alma, sem nada. Tipo, não tem nada, não tem nem o que analisar aqui. É discurso político, abobrinha total. Nesse sentido, vou bater o martelo aqui e vou falar que
os dois melhores programas de governo, sem dúvida nenhuma, em política externa, do MBL e do Augusto Cury. De longe. Assim. O Augusto Cury, então, impecável. Parabéns para o Augusto Cury. Fiquei impressionado pela qualidade do projeto. Caiado não fala de política externa, fala só de defesa. O Zema não sabe o que é pragmatismo, tá mais perdido do que segue em tiroteio. Quem escreveu aqui não sabe nada, né? Como eu falei, o MBL bem escrito, não é à toa, né? Você pega do canal Geopolítica Mundial, é claro que o negócio vai estar bem feito. Depois o Flávio Bolsonaro e o Lula, basicamente a mesma coisa, genérica de discurso político, de picuinha, sem nada palpável para ser analisado. Não tem como analisar, porque é discurso político, não tem nada, não tem substância ali pra gente poder falar. Então, tremenda perda de tempo ter lido os programas de governo deles na parte de política externa e de defesa. Completamente perda de tempo. Então, nesse sentido, parabéns ao MBL, parabéns principalmente ao Augusto Cury, que eu elejo aí como o melhor programa de governo em termos de política externa. Então, de novo, nesse sentido, são os dois melhores programas de governo. Agora é aquilo, né? Não é porque o programa de governo está escrito que eles vão fazer isso lá na frente, né? Mas serve para a gente ter pelo menos uma ideia de quem tem alguma noção do que está acontecendo e da onde deveríamos ir, né? Pelo menos isso. Beleza, gente? O vídeo ficou excessivamente comprido. Acho que é o vídeo mais longo que eu fiz até hoje. É praticamente o tamanho de uma live, beleza? Então, conforme for, depois a gente pode até ver de política de segurança pública, de repente, né? Depois vocês comentem aí se vale a pena ou não. Vamos pensar. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Sobre os programas de governo deles, o que vocês pensam a respeito disso, pode deixar aí a opinião, tá bom? Não vou censurar ninguém, não vou falar nada, pode escrever lá, tá? A não ser, claro, que se me xingar, aí eu vou bloquear mesmo. Mas entre os candidatos ali, fala o que você bem entendeu, eu tô um pouco me lixando. Beleza? Obrigado a todos. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que vai gostar desse conteúdo, para ajudar o canal a continuar existindo, simplesmente isso, porque a coisa tá muito complicada aqui no canal Geopolítica Mundial, né? Então, peço aí para que você compartilhe. E se você gosta mesmo do canal Geopolítica Mundial, considere virar membro. O preço de você virar membro, meu filho, é o preço de uma latinha de cerveja ou de uma caixa de leite. É pouca coisa. E você garante a existência do canal Geopolítica Mundial. Não é pouca coisa. E em troca, não é caridade não, você vai ter acesso a um monte de vídeo exclusivo de alto nível, de categoria acadêmica. Tá? Tem lá história militar da China, história geopolítica dos Estados Unidos, história da Índia, tem curso de inteligência contra inteligência. Meu, tem um monte de coisa de alto nível, de alta categoria, que não tem nem nos canais em inglês. Então, vire membro, você tem acesso a tudo isso e garante a existência do canal Geopolítica Mundial. Beleza, gente? Muito obrigado, abraços e até o próximo vídeo.